E ele só vai modificar conforme a gente crie novos comportamentos. E insista neles, e porque isso é difícil. Porque aí a gente está até trabalhando questões nossas, por assim dizer. E é muito difícil, que aí vem muitas questões que vocês trazem, que aí, ai, sou a ovelha negra. Vocês, literalmente, para mudar padrões que são os mesmos por muito tempo, vocês vão ter que andar sempre contra o vento, contra a corrente. E você pode ser esmagado, ficar doido, enlouquecer, porque você pode não encontrar nenhum padrão igual ao teu. Então, literalmente, são às vezes trabalhos de formiguinha que a gente vai fazendo para implementar padrões novos. A Lisboa, eu atraio muitos, pois vibro baixo. Tenho consciência, mas é uma mistura de depressão. Isso, viver. Isso chega, dói. O despertar é sutil, emaranhado, na vivência mesmo. Maravilhoso, Lisboa. E olha só, Lisboa, ela, até na forma dela falar, a gente pode perceber que ela tem consciência das coisas, mas ela está sofrendo uma obsessão porque ela está em padrão baixo. Ela é uma pessoa negativa? Conversando com ela aqui, dá pra ficar nítido que não, mas ela tá sofrendo, né, uma frequência baixa. A gente tem que ter consciência que criamos frequência baixa naturalmente, através que vai ter vezes que a gente vai estar triste, com raiva, enfim, a gente sempre vai passar por situações onde queiramos criar esse tipo de energia, e é normal do ser humano, e graças a Deus por isso, porque muitas vezes a gente só conseguiu se mover mesmo através da dor, né? Quando doeu é boa, né? Quando doeu, né? Faz parte de ser humano, só que o que acontece? São momentos. Depois a gente cria a maturidade, legal, da próxima vez você vai ter mais maturidade para tratar aqueles assuntos ou próximas situações que vier. Mas tem questões, como ela está falando, que ela, além de estar passando por momentos delicados na vida dela, tem a questão que a gente estava falando de interferência de outros. O que é esse outros? É essa galera que fica atrás, atazanando a nossa vida. E porque eles têm o livre-arbítrio para fazer isso. A consciência é o que? Não, eu vou atuar em cima disso, porque a gente precisa criar responsabilidade por nós. A gente precisa se mover, não deixar. A gente tem que lutar por nós, sim. Então, dentro do nosso segmento, do que a gente acredita, a gente tem que buscar soluções. Aqui, além de falar com vocês sobre essas coisas, eu dou soluções, pelo menos dentro do meu trabalho. E não necessariamente precisa passar pela consulta, porque na consulta eu te ajudo se você quiser, ok. Mas no próprio YouTube, que o link está aqui na página, ali embaixo do símbolo aqui do perfil, tem o link do YouTube. Lá tem, quando tu entra no YouTube, tu clica em playlist, é só tu clicar lá em passes. Tem passe de desobsessão, esse vai ajudar muito vocês, força esse afastamento. E é muito legal o passe de desobsessão para tu perceber se tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa, tu vai notar, porque tu vai se sentir muito melhor, ou vai relutar para não sair. Então, um teste para vocês, o passe de desobsessão. Como tem lá o passe das cores, que é para os chakras, passe de encaminhamento, de energização, né? Então todos aí, é só acessar e receber. Eu utilizo muitos passes na assistência, para o pessoal que está na assistência, como preparação, né? Para muitos exercícios e tudo mais. Então tá lá, disponível para todo mundo. Ou se quiser entrar em contato comigo, também tem o link na bio, mas
lembra da questão, não é só receber uma informação, é fazer o teste. Literalmente, não, realmente eu sinto que tem alguma coisa esquisita e eu vou começar a me observar mais o que eu sinto, né? Se a gente fizer uma concentração, respirar, né? O que eu sinto? Eu quero saber o que é a minha volta com intenção, né? Tem questões de espírito de vocês que são simples, gente. É intenção, né? Na mais pura essência, é nesse mergulho profundo para dentro de vocês. Eliane, o que seria dor que não nos acolhe quando não sabemos resolver? Algo que nos prende a viver. Travou. Me dá um... Eu não entendi a pergunta, deixa eu ler de novo. O que seria a dor que não nos acolhe? Eu não entendi que dor que acolhe, menina. Quando não sabemos resolver algo que nos prende a viver. É que o meu intelecto ele não é tão bom assim, Eliane, você tem que me ajudar um pouco. Aí, mas assim, olha só o que ela fala aqui do final que eu compreendi, quando tu fala que não sabemos lidar. Literalmente não é algo que tá no nosso dia a dia, sabe? Não é conversado sobre essas coisas desde que somos crianças. É pouca informação que temos sobre essas questões. E mesmo tendo informação depois de grande, é informação. Na prática não é dito como é que a gente tem que lidar mesmo com essas coisas. Isso aí é bem verdade. Não... Geralmente a gente busca centros, terreiros, busca igrejas, não é isso? Sempre busca alguém para lidar com essas questões, porque a gente não sabe como lidar. Não é realmente algo que a gente saiba lidar. Porém, o que acontece? O movimento que a gente faz traz a solução para o nosso problema. Você fazer orações por você, você está sendo amaldiçoado, então se abençoe de alguma forma. A sua intenção de liberação e de negação sobre o que está acontecendo, que você quer essa mudança. Todos os nossos pedidos não ficam sem ser atendidos, gente. Buscar sim pessoas que trabalhem com isso, que vão trazer, que vão te ajudar, porque porém, olha só, tem tantas informações hoje, né? E a gente não usa no nosso dia a dia. A gente já fez lives inteiras aqui de como podemos perceber as questões de obsessão. A gente pode fazer uma live inteira aqui, com certeza vocês vão me ajudar sobre coisas que podemos começar a fazer na nossa vida para nos ajudar a perceber mais quando alguma coisa está acontecendo e para evitar. Nós sempre conversamos aqui sobre higiene energética. A higiene energética faz com que você perceba antes de algo já estar te prejudicando. O que é higiene energética? Eu começar a liberar tudo que não é meu, porque eu convivo com pessoas, convivo com locais, e aí eu tenho a compreensão que existe comunicação energética, entrelaçamento quântico. Então, geralmente, eu estou sempre puxando a energia de alguém, dando a minha energia o tempo todo, a gente faz isso e é natural. Então, a higiene energética seria o mesmo que a higiene física do nosso corpo, que é a gente tomar banho. Então, literalmente, a gente receber um passe, fazer um banho de descarrego, ir para a natureza, né? A gente fazer aquela oração, que todo mal saia, sabe? Aquela higienização, nos benzer, sabe? Fazer orações, né? E tudo mais, seja qual for o teu segmento, você sempre liberando o que não é teu. Quando você desconfia, isso deve ser implementado na nossa rotina. Conversar, vocês que têm acesso à espiritualidade, conversar sobre isso com os mentores de vocês.
Porque eu vejo muitos espiritualistas com medo quando aparece um espírito no campo. Mas da onde que saiu? Por que que tá aqui? Aí vamos conversar com esse espírito. Por que que ele tá aí? Né? Não é função dos mentores de vocês ficar cuidando da energia de vocês. É a função de vocês. A higiene energética de vocês. Aí, tem um espírito. Espíritos existem, né? E vão chegar perto de você como chegam perto de qualquer outra pessoa. Obsediam você como obsediam todas as outras pessoas. Se temos um conhecimento, uma técnica que a gente aprendeu, a gente tem que utilizá-la a nosso favor. Na nossa vida, no nosso cotidiano. Temos que entender que estamos sobre o mesmo teto, vamos dizer. O que acontece com fulano pode acontecer com Beltrano, né? Somos todos iguais aí, né? E eu acho engraçado porque às vezes essa pessoa, ela realmente ela quer muito começar a fazer porque gosta, enfim, as questões de terapia, é isso. Só que a terapia energética, não é isso? Terapia energética e naturalmente espiritual, né? Porque se vocês vão lidar com questões de outra realidade que não é da matéria, vocês vão encontrar coisas lá, né? Como a gente conversa sempre aqui. E que aí a questão é, mas pode não estar rolando nada, não acontecendo nada. Eu adquiro um monte de conhecimento, informação, e faço curso daqui, curso de lá, e tá, mas nada acontece. Aí acontece o quê? Que essa pessoa, ela acaba percebendo que alguma coisa está errada com ela. E, por exemplo, passando pelo meu trabalho, eu abro o campo, ou nem precisa abrir, o mentora fala, tem um obsessor. Aí é o espanto, né? É o espanto da pessoa, do porquê que tá um espírito com essa pessoa. No sentido assim, que se você tá buscando trabalhos espirituais, eis aí o seu trabalho, é lidar com questões espirituais. E não existe um roteiro para isso, gente. A vida, né? Sempre coisas vão acontecer com a gente, é ali que mora a oportunidade da gente aprender. Então, é necessário a gente compreender que não é porque a gente adquire um conhecimento que isso nos exclui da vida e que irá acontecer coisas com você, e que é uma oportunidade de aprendizado. E aí essa pessoa querendo muito uma experiência espiritual, tá ali, né? Não é só espíritos de luz que se conectam com a gente, geralmente é mais negativo mesmo. É mais problema para resolver mesmo. Esse é o trabalho, é isso. É a gente encaminhar o irmãozinho que está em perturbação, né? E descobrir vários tipos de perturbação. É você acolher esses espíritos como se fosse você no lugar deles, porque você poderia estar perdido. Você acolher, você dar direcionamento para esses espíritos, você trazer essa energia da sua espiritualidade, sua mesmo, né, para outras pessoas, sim, mas sempre vai envolver questões de relacionamento, no sentido que você sempre vai ter que lidar com alguém do outro lado, com o espírito perdido, com o obsessor. Não vai ser somente você resolver problemas de encarnado, vai rolar problemas de desencarnados e de negativos dentro da sua terapia, tá? A Elisete, acho que essa baixa de vibração acaba nos deixando em depressão. Para mim, hoje, depressão é uma doença muito
clara da alma. Literalmente, né, Elisete? Porque assim, quando se fala em depressão, com certeza eu já devo ter tido, mas eu não sei se tem vários níveis ou é igual para todo mundo, sabe? Porque eu sempre fui muito acostumado com a tristeza, a gente... o desânimo, deve ser então um acúmulo de coisa, né? O desânimo, a tristeza, literalmente a pessoa é apática. E sim, é uma... Porque tudo vem da alma também, né? Só que lidar com uma pessoa, os espíritos, né? Sempre... Porque lá há 20 anos atrás, quando eles vinham com essas propostas de eu mexer aqui, mexer lá nas pessoas, falavam assim, eita, aqui eu não vou é nada. Você lidar nem com meus problemas, né? E mais, quem que disse que eu posso? Quem que falou que eu posso ir lá e mexer na encrenca da pessoa? Quem que disse que eu posso ir lá e tocar nessa pessoa, assim? Eu tinha muito isso, sabe? Quando eu comecei. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar, não, nesse negócio. Isso aí é muito... eu não consigo entender como eu poderia ajudar, né? Não, mas eu ainda não tinha noção que literalmente não era o eu em si, mas que eu era o canal, né, para ser feito. Então eu já colocava toda a responsabilidade para cima de mim, no sentido que, né, busquem outras, né, tem médiums muito mais aí capacitadas aí, né, tem médiums aí muito mais experientes para você estar me pedindo esse tipo de, né, de coisa para alguém que tá só começando. Eu nem sabia como chamava as coisas direito. Mas o que acontece? Daí eles foram me educando conforme eu, na prática, né? Digamos que eu não aprendi através de informação, fui aprendendo mais através da prática. Eles sempre deixaram claro para mim que cada pessoa é uma árvore. Que somos uma árvore, cada pessoa é uma árvore. E aí eu, né, perguntei como assim uma árvore. Aí me perguntaram o que tu tem que cuidar numa árvore, numa planta que seja, o que você tem que cuidar? Eu falei da raiz, né, porque se a raiz tiver com problema, ou a planta morre, ou para manter uma planta boa, uma árvore boa, você tem que cuidar da raiz. Então é isso, você tem que sempre olhar para a raiz das pessoas e não para os frutos, não para os galhos. E aí eles continuaram dizendo, porque assim nem sempre vai ser primavera. Às vezes vai dar temporais e toda a estrutura da árvore pode ir embora com esse temporal, mas se as raízes estiverem fortes, né, da planta, da árvore, nasce novamente. Pode dar seca e aí as raízes nutrirem essa planta, essa árvore. Né? Então, em cima sempre vai estar acontecendo um monte de coisa, ou seja, ao nosso redor, os problemas sempre vão estar acontecendo. Só que as nossas raízes, elas é quem precisam tá sendo cuidadas. Porque é a gente que vai ter que lidar com esses problemas, resolver esses problemas, não é isso? Vivenciar o que está acontecendo na superfície. Então, poderia-se dizer que uma pessoa que está num problema extremo vai ter que olhar para a raiz, né? Olhar para as questões da alma ali, da pessoa, sim, porque pode ser uma questão do espírito, que é a raiz de todos nós, né? Por exemplo... para daí curar o nosso emocional, ajudar a cuidar, né, do nosso emocional, do nosso psicológico, da nossa psique, da nossa energia. Então todos nós precisamos ir para a raiz
sempre. A Elisete já dando um feedback, o passe para mim faz toda a diferença. Muito bom. Elisete, você recebe passes ou você transmite? A Eliane falando com a Elisete. A Eliane, sigo meus ancestrais, mostram tudo que devo e não fazer. Ouvir ele é preciso para mim. No mesmo teto, no mesmo barco, você desenha durante a live? Você lê suas figuras? As geometrias eu não faço em live, Eliane. A Elisete, me pareço muito com você. Cada dia que você fala que somos irmãs, que você fala, eu vejo que somos irmãs separadas da maternidade. É que, não sei, mas essas questões de humana, gente, elas são de todos nós. Literalmente, todos nós estamos no mesmo barco, sim. E que assim, ó, o tempo vai passar aqui, que o nosso é pouco, daqui a pouco todos nós estamos voltando para o plano espiritual. Eu, você, todos nós vamos estar voltando para o plano espiritual. E aí a gente vai se deparar com o quê? Que a gente vai se deparar com tudo que é o que é, assim. Não tem história, não tem isso é verdade, isso é mentira. Tudo que vai valer vai ser aquilo que estava dentro de nós mesmos, né? Quando a gente voltar para a verdadeira vida, por assim dizer. Sabia que na sua live existe passes, guria? Bom, é que assim, Eliane, você, suas palavras, nossas dúvidas respondidas são alívio para nós. Sim, você fala muito em enigmas aí, mas agora eu entendi. Bom, mas vamos a esse barco, para mim mostrar para vocês mais questões do campo, problema do campo de vocês. O que acontece? Quando eu vou lidar, tá, com terapeutas experientes ou médiums experientes, e quando eu vou lidar com uma pessoa que nunca teve, nunca fez curso, que é um simpatizante, que é alguém que está buscando algumas respostas, que está começando ali a se informar mais, sabe? Olhar além daquele padrão que a pessoa tinha. Ou até essa pessoa ela já teve muitas experiências espirituais, ela só ainda não tinha as informações. Isso acontecia comigo. Sempre aconteceu as coisas comigo, mas eu não tinha nem ideia que eram espirituais, né? Pra mim era normal. Mas não é normal. Então o que acontece? Quando vai fazer um trabalho de liberação do campo de um espírito maligno, é sempre igual. É sempre a mesma coisa. No sentido que essas coisas existem em vários níveis de força, essa negatividade. E que não é bagunça, gente. Não é bagunça. A ideia sempre é que não temos força, é sempre uma ideia de nos diminuir, no sentido que sempre a culpa é nossa, que a gente não está fazendo direito alguma coisa, ou que a gente fez errado em algum momento. Isso tudo é ideia para culpar a gente de alguém fazer o mal, porque por mais que você seja alguém ruim, não me dá o direito de fazer o mal. Você é o que você é. Ruim, não sei, né? Aí você
Você é Y e eu sou X, isso não me dá direito de te fazer mal. Isso é história, muitas historinhas. No final não vai interessar, tá fazendo um mal pro outro. E aí essas coisas que a gente vê no espiritual traz uma consciência muito grande para nossa própria vida, do quanto que isso é sério quando você é tóxico com você mesmo, quando você está sendo tóxico com uma outra pessoa, a gente vai tomando mais cuidado, né, com essas questões, que literalmente a gente tem que, né, dar uma parada assim, né, por assim dizer. A questão da negatividade, ela sempre vai inventar uma desculpa, uma história. A negatividade, ela é mentirosa, ela quer que você dê permissão para ela. De alguma forma, ela mente para que você se abra, para que você se conecte. Né? Vejo muito, né? Histórias por aí, mas aí você vai... É porque assim, ó, tudo bem... temos várias tribos diferentes. Sabe o que vai valer no final? Que aí tá todos nós no mesmo barco? É o resultado final do negócio. Se literalmente isso que está sendo passado está trazendo uma ajuda para você. Se o que você está se conectando e dando energia está te dando retorno. Se lá no seu cotidiano, nas suas questões, está fazendo diferença para você. Está colocando em prática, está experimentando. Ou se é sempre a mesma coisa, né? De não pode, é só aqui, né? E é para mim. E é pro espírito, dê isso pro espírito, senão o espírito não faz para você. Sempre uma história pra gente abrir a nossa energia e dar a nossa vida, o nosso tempo. Não tem como haver uma conversa de explicação. Não, eu vou te explicar como é que é. Olha, é assim, assim, não entendeu ainda? Eu vou te dar um exemplo. Agora tu faz assim, começa a fazer pra te ajudar. Ou não, eu faço pra você. Daí você tem que fazer tal coisa pra mim. Tem que me servir de alguma forma pra me fazer pra você, pra me te ajudar. Essas histórias que o que você tem, o que você é, serve para os outros e não para você. Serve para os outros e não para você. Se nós não conseguimos vivenciar as nossas questões para nós mesmos, os outros daí sempre vão estar curados e a gente sempre enfermo. Essas coisas, elas são bem importantes, gente. Porque como a gente tá conversando aqui, não importa muito tempo que passe, sabe? Vai ser sempre as mesmas coisas que vai importar pra gente. Que é como a gente consegue viver melhor com aquilo que a gente tá absorvendo. Principalmente hoje em dia que tem um monte de coisa, né? Tem uma salada de coisas aí e a gente nunca consegue, a gente fica perdido dentro de tudo isso. E se vocês não seguirem a questão mais simples, vocês não vão conseguir se encontrar, né? Então, começar a colocar em prática o que vocês absorvem. Mas, novamente, eu vou me aqui falar um pouco mais sobre campo. O que acontece? A questão de magia dos espíritos é porque tem espíritos que têm conhecimento, gente, e não necessariamente esse espírito encarnou alguma vez. Tem muitos espíritos que vagam sobre a Terra e que nunca encarnaram. Eles não querem encarnar. Eles não estão sobre nenhum regimento, nenhuma lei. Eles querem só se alimentar da matéria, né? Tem muitos espíritos assim. Como tem espíritos que estão dentro de algum
programa de encarnação, né, de algum sistema, porque todos nós espíritos estamos sobre uma criação que não é nossa. Você está manifestando uma criação que não é sua, né? Você é emprestado, é alugado, e que estamos alguma coisa, não que somos, mesmo porque não somos matérias, né? Então o que acontece? Tem outros espíritos que estão dentro de algum movimento, né? Que estão se beneficiando de algum movimento, de alguma oportunidade. Aqui, pelo que eu vejo da questão da Terra, eu vejo muitos espíritos com objetivos distintos, vivenciando a questão humana, mas também no plano espiritual. Eu não vejo todos os espíritos seguindo um mesmo objetivo, sabe? E não que esses objetivos sejam todos negativos, ou, tipo, tem muitos movimentos negativos, positivos, tem todo tipo de movimento, e é como se a Terra, ela desse essa oportunidade para todos esses espíritos, por assim dizer. Só que a questão de leis universais, eles são para todos os espíritos, como é a questão da lei da ação e da reação, né? A lei de que o que você faz fica registrado no seu espírito. Se você faz algo negativo, vai ficar registrado, né? Que aí muita gente pode falar, como falo a maioria, que é karma, são memórias de acontecimentos que são padrões negativos, como todos nós temos. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque se você tem a memória de um padrão negativo, você nem precisa ir lá para o teu passado para você resolver. Você pode resolver agora mesmo, entendeu? Porque é só você fazer uma autoanálise do que você tem dificuldade na sua vida, buscar informações do que você pode fazer para mudar e pôr em prática e mudar. Não é tão simples assim, né? Mas eu digo assim, que nós somos literalmente um acúmulo de nós mesmos. Mesmo estando com outra roupagem, né? Porque daí a gente tem, tá adormecido, tá lá no passado, eu não consigo ver, mas você já tá expressando tudo aquilo que você já viveu. Nos relacionamentos que você tem dificuldade, na sua dificuldade de aceitar a realidade onde você está, nas suas crenças, nos seus bloqueios referente aos seus paradigmas, né, e tudo mais, na sua ideia sobre as coisas, na sua ideia de mundo, sabe? O que você gosta, o que você tem afinidade, o que te faz bem, que você pode ver que é tudo muito... é diferente do outro. Às vezes o outro gosta de outras coisas e você gosta de outras coisas. Tem a ver com o que você viveu e tem a ver com o que aquela pessoa viveu. Né? Como tem coisas que vocês gostam em comum, né? Outros que vocês divergem. Então somos um acúmulo mesmo de nós. Só que a gente não costuma fazer análise sobre nós. A gente tem uma dificuldade imensa de olhar pra gente. A gente sempre é mais fácil que o outro diga, né? O que você tá sentindo aí? O que você sente sobre mim aí? Eu não consegue essa questão, né? E a questão das nossas conversas é que não anula que a gente sempre vai precisar de ajuda sobre algumas coisas, mas até a consciência de que precisamos de ajuda tem que vir da gente, senão ninguém consegue nos ajudar. Né? Então, o que acontece? Estamos manifestando o nosso inconsciente o tempo todo, as nossas memórias o tempo todo. A gente não precisa ir muito... Não é complicado, porque a gente não presta atenção mesmo. A gente é muito fácil pra gente ficar fora da gente, né? Diálogo com as sombras, a Eliane fala.
A gente tem que... quando você admite, ó, literalmente eu tenho um problema muito sério neste sentido, ali que mora a sua oportunidade de mudança. A gente... É muito difícil pra gente ver uma dificuldade que tá acontecendo como tá falando, tá conversando com a gente. Querendo ou não, a vida, aqui, ela assim, ela pega a nossa tutela e fala assim, ó, tu não tem consciência sobre um monte de coisa sobre você, não é isso? E ela vai mostrando pra gente. E olha só, e as coisas que a gente cria consciência, a gente mesmo já se mexe pra mudar, não é isso? E que a gente tem vontade e faz. Vamos dizer assim. Mas se a gente não faz isso, a vida faz com a gente. Né? Sempre há esse movimento. Então, uma questão que seria legal a gente compreender é que, assim, por mais que hoje em dia a gente tenha muita informação, se a gente não experimentar as coisas, não enfrentar as coisas, não vai modificar, né? E a gente vai ficar nessa conversa aqui até amanhã. Porque a gente vai dar um monte de volta e sempre vai cair nas mesmas coisas. Porque a gente não pode fugir delas, por assim dizer. É muito interessante, por que eu não consigo conversar com tal pessoa, me incomoda aquele jeito daquela pessoa. Ai, não suporto estar perto daquela pessoa. Aí você tem que começar, eu vou investigar isso aí. O que eu sinto quando a pessoa está falando? Por que eu fico agitada quando a pessoa está falando? Por que eu não concordo com nada que essa pessoa tá com a ideia? Porque se é uma ideia contrária da nossa, vamos olhar para essa ideia, vamos ver se funciona. Tá, mas essa pessoa, será que funciona mesmo? Vou dar uma investigada, vou dar uma olhada para isso. Porque se é só o jeito da pessoa, é o jeito da pessoa. A gente vai avaliar até o nosso limite, né, o que pode estar prejudicando ou não a gente começa a avaliar essas questões. Não é só aquele ponto final, sabe? Tipo, não dá. Essas pessoas, mas eu sou assim. Aí tá, mas é que assim, você pode fazer isso, mas eu não, é porque eu sou assim, assado. Sim, nós já entendemos, mas aí vamos lá. É que assim, que tal você, mas eu não consigo porque tem uma resistência muito grande sobre isso. Aí a gente acaba não saindo do lugar. A gente vai ter... a gente vai ser mais produtivo quando a gente enfrenta essas questões, por assim dizer, do que só essa questão da gente fugir. E que aí por a gente fugir, e aí ser dito, não, mas tu precisa disso e daquilo outro, mas então a solução das minhas coisas tá lá, e aí eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Eu não sou doido pra ir, né? Então, temos que olhar para essas coisas, porque no final é a gente indo dormir ou estando sozinho na nossa intimidade. Na sua intimidade, é só você com você. Não tem ninguém olhando pra gente, dizendo se a gente tá certo, tá errado, e como a gente tem que... É só a gente com a gente. E é o que você vai levar daqui. Quando você estiver indo, é só você que você vai levar, você com você. Pode ser mais proveitoso as nossas experiências, né, gente? Essa é a conclusão. Pode ser mais... A gente pode aproveitar mais as coisas, por assim dizer. E aqui nas lives é isso, a gente sai de um assunto e vai pro outro. Aí o outro que gera outra ideia, vocês trazem um assunto diferente. E a gente fica nessa troca aqui.
Que mais, meu povo, vocês querem falar? Ainda temos bastante tempo aqui. Querem trazer ideias? Eu só puxo o bonde. Senão eu continuo puxando, gente. Que eu até tava dando uma olhada ali. Que eu posso puxar outro bonde. Referente à culpa, por exemplo. Ai, é difícil falar. É muito complexo, né? A questão de culpa. Bom, a questão de culpa, dando um salve, Fátima. Queria muito te agradecer, Fátima, no nosso outro horário ali, a partir das 7. Estava sempre presente a Fátima. Boa noite, cheguei um pouco atrasada hoje, mas sempre presente. Muita gratidão pela sua presença, sempre. É sempre muito importante. E já me diz aí como é que você tá, como é que tá sendo a semana. Dando também, olha a viajeira aqui com a gente novamente, gratidão. E a Ju, como é que você tá, menina? Me conte como é que tá a vibe por aí. Já falei de tudo e mais um pouco. Ela tá bem, graças a Deus, coisa boa, Fátima. A Aurora, aqui presente também. Bom, questão de culpa. A culpa, ela é um vírus. Como eu poderia dizer que ela é um vírus, como o vírus do julgamento, por assim dizer. Aí daí achar diferença entre eles referente a julgamento, o vírus do julgamento. Foi isso. A gente falou muito sobre o vírus do julgamento no primeiro, quando a gente fazia a live de manhã, né? A questão da culpa, ela é arcaica, né? Ela é bem ancestral, ela vem, eu acho que tem a ver com a história da nossa criação. Na questão de que os humanos foram criados sobre pecado, aí meio que a gente já carrega a culpa de um pecado. É meio que esse um resumão, né? Vamos dizer assim. E que aí a gente precisou ser salvo de alguma forma, ou precisa ser salvo. A gente tá sempre precisando ser salvo, porque a gente tá sempre fazendo coisa errada. A Elisete Credo, eu tenho muito isso de me culpar por tudo e me cobrar, trabalhando isso. Porque assim, a gente vê, tem a questão, quando a gente fala de culpa, a gente também, e falando de julgamento, que sempre vem aquela coisa já antiga de dizer que a gente sempre no final vai ser julgado por alguém. E se você ser culpado, não, você vai ser julgado pelo que tu é culpado. Tem um julgamento, se você pelos seus pecados, tá? E só que o que acontece? Eu vejo que o problema ele entra aí quando eu não consigo fazer essa avaliação sobre mim mesmo. Eu preciso que alguém no final diga os meus pecados. Diga no sentido, essa pessoa olha e avalia. Não vai dar não pra tu não. Então, o que acontece? Essa questão de que a gente não se responsabiliza por nós mesmos. A gente precisa que alguém, tipo assim, já tá na responsabilidade de alguém fazer esse julgamento. Né? Porque assim, olhando a história da humanidade, a questão de leis éticas e morais, ela
ela vai muito também de cada tribo, né? De cada cultura. Nós aqui somos muito moldados pela igreja, e se a gente olhar para a questão de igreja, a gente vai ter que olhar lá para Moisés, que foi ele que começou com as leis, porque o povo estava se matando, né? Tava uma loucura e já estavam de novo adorando objetos, tava já, né? Estavam se matando lá e tudo porque queriam a terra prometida e achavam que estava insatisfeito e tudo. Aí o que acontece? Moisés, Deus, para acalmar o povo, para organizar o povo, mandou o Deus da Bíblia, né? Mandou aquelas leis. Então o que acontece? Dentro dessa, se a gente olhar para essa questão, digamos que esses nossos ancestrais, porque poderia ser você lá, encarnado, com certeza eu devia ser a pessoa mais caótica, né? Causando problema, né? Mas assim, tiveram que nos organizar. Eu não consigo falar de outra cultura para falar sobre, porque se a gente olhar para os orientais, a gente precisa sair da nossa bolha, né? Porque tipo, falar da gente, a gente tem muito esse padrão que a gente tem que seguir as leis, senão a gente tem a culpa e é julgado depois pelos nossos pecados de que não fez aquilo que estava nas leis. E outras culturas, por exemplo, os orientais, e que eu acho que em muitos aspectos eles são bem mais educados do que nós, e são humanos, né? Não são um extraterrestre. Mas a questão de entendimento deles eu acho maduro no sentido do respeito do outro. Eu não posso... tem muitas coisas também que você vai dizer e falar assim, é complicado. Então, na questão do continente da África, né? Uma pessoa, você que é historiadora aí, me ajude. Sei que tem conhecimento aí sobre isso, mas na África, né? Lá na África que tem várias tribos distintas na África. Então, assim, somos todos humanos, por assim dizer. E a nossa questão de ética, por exemplo, assim, lá na África, será que eles tiveram essa questão de leis? Se você não seguir essas leis, de onde que veio a questão do que você deve ou não fazer? Ou do Oriente, do Ocidente, de onde que veio o que se deve ou não fazer? E será que isso existe? Um pouco para nos libertar de tudo isso seria olhar fora da nossa bolha. Ou então compreender o porquê que existem questões rígidas na nossa cultura aqui, de onde que vem tudo isso. Seria interessante para a gente se localizar dentro, porque isso cria sentimentos, cria energia e cria padrões. Porque, tecnicamente, e até isso entra numa questão que já me trouxeram em live, né? De quanto tempo que dura quanto tempo que demora para a energia de um trabalho voltar para a pessoa que fez. E que aí eu respondi para a pessoa que nunca saiu da pessoa, porque assim que a gente faz algo, fica registrado em nós. Tudo que fazemos fica em nós. Vibramos aquilo que fazemos, falamos. Todas as nossas ações ficam registradas, por assim dizer.